Salve, salve, muito boa noite. Eu sou Léo Farias e aqui ao meu lado o Cláudio Rocha, no 12º episódio da Hora do Terceiro. 13º, é verdade. Hoje, 12 de agosto de 2021. A gente vai receber um convidado muito especial, Rodrigo Borges Valadão, que é procurador do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Teoria do Estado e Direito Constitucional pela PUC do Rio de Janeiro e doutor em Direito Público pela Albert Ludwigs Universität, da Alemanha. Eu acho que eu pronunciei certo, não tenho certeza. E vamos lá, Cláudio. O tema de hoje é o que a gente vai falar? Hoje a gente vai falar um pouco de privacidade, né? Um pouco, né? Vamos lá, uma hora e pouquinho. Vamos falar sobre privacidade e autodeterminação informacional. Vamos lá para o nosso convidado? Vamos sim. Rodrigo está no mudo. Muito bem-vindo aí. É o hábito, porque eu tenho cachorro em casa, filho pequeno, enfim, então eu toda hora estou controlando esse mudo aqui. Gente, em primeiro lugar, quero agradecer aí o convite, por uma honra estar aqui com vocês, esse programa que já está no 13º episódio, né, um número de azar, espero que eu dê sorte. Acho que não foi gravado amanhã, né, não, pelo visto, teríamos uma sexta-feira 13. É verdade. Então que bom que está sendo na quinta aí, mas só para registrar aqui, Léo, Cláudio, obrigado demais pelo convite, é uma honra estar aqui. Prazer, Rodrigo, prazer é nosso. Tem bastante assunto aí, né? Você vai dar aula aí para a gente sobre esses temas. E aí vamos começar a falar o seguinte, né? A origem da privacidade a gente pode considerar ali do mundo antigo, né? A gente está falando ali de Roma, Grécia, e houve, evidentemente, uma atualização desse conceito no mundo moderno. E aí, quando a gente pensa em privacidade, em termos gerais, a gente pode considerar, então, ele como um princípio evolutivo, um conceito evolutivo. É correto isso? Cara, acho que sim. Se você for pegar a origem, né, da ideia de privacidade, ela é tão velha quanto o ovo, de certa forma, tão velho quanto o homem, né? É claro que talvez nas tribos muito pequenas isso não houvesse essa diferença, mas à medida que principalmente as cidades vão crescendo, começa a haver uma necessidade, uma separação do que é público do que é privado dessas esferas. Então, essas esferas, essa segregação que acompanha, por exemplo, o direito, né, é algo que é muito antigo na história da humanidade. Mas tem uma diferença que a gente pode notar quando a gente vai comparar a noção de privacidade romana para a noção moderna, que começa principalmente ali nas revoluções liberais do século XVIII. Na idade antiga, a ideia da privacidade ela era muito mais ligada à família, né? Ou seja, era ligada ao pater familias, ou seja, quem controlava o que era privado, né? A esfera da diferenciação, né? A linha que separava o público privado não era o indivíduo, era a família, que tinha um pater que a ele competia decidir ali sobre as questões privadas. E ele tinha uma ideia um pouco de autoridade realmente não regulamentada, né? Ou seja, o pai de família tinha um poder mais absoluto, quase que absoluto diante daquele seu núcleo familiar. Isso muda, né? Essa atomização da privacidade muda com as revoluções liberais, né? Principalmente ali depois dos trabalhos filosóficos de Kant, Locke, quando essa forma antiga de ordenação social aristocrática começa a ser modificada, e essa atomização do indivíduo vai levar essa redefinição de fronteira. Deixa de ser... É lógico que a gente vai continuar tendo a família, um papel importante dentro da estrutura social, né? Ninguém nega isso, mas a questão da privacidade ela ganha talvez mais uma camada, né? E talvez o ponto de fixação dela ganhe um outro vetor, né? Agradando aqui o Cláudio, que gosta de termos mais de engenharia. Então, eu acho que ela há essa mudança, né? Então, resumindo, longa história curta, a separação entre o público e o privado existe desde que o ser humano talvez tenha saído ali das pequenas tribos, as cidades um pouco maiores já levaram essa necessidade de compartimentalização, mas no mundo antigo a privacidade era muito centrada na ideia de família, e a partir da Idade Moderna ela começa a se transferir realmente ao indivíduo. Então esse é o caminho que a gente chega, né? E a gente ainda está aí dentro dessa estrutura de democracia liberal que surgiu a partir da modernidade. É lógico que o problema vai ficando mais complexo, mas a gente ainda tem a privacidade centrada na ideia do indivíduo. E aí, claro, Léo, dois caminhos se abrem, né? Duas tradições, de certa forma,
se constroem. Uma tradição, que aí sim foi o que você comentou, que foi o artigo clássico, não sei se você comentou aqui ou se foi no preparatório, já não lembro mais, em off, que é o surgimento daquele clássico artigo, o Right to Privacy, que é 1800 e, enfim... 90, é bem antigo. E depois uma outra linha que aí já não... apesar de certa ter uma relação, porque, claro, a gente está falando da distinção do que é público e é privado, então tem alguma conexão, a gente vive dentro dessa cultura ocidental, mas é uma linha que derivou da jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão, que é já mais ligada à defesa de proteção de dados, né? É outra ideia, outra camada. É muito legal, Rodrigo, você acabou percorrendo aí alguns tópicos que a gente vai citar aqui, né? Realmente é um conteúdo bem denso para quem não é do direito, é até desafiador pela quantidade de conceitos que a gente vai se deparar hoje, né? E eu vou passar a bola para o Cláudio para falar um pouquinho sobre justamente esse artigo lá da Harvard Law Review, né? E a gente começar a introduzir aí a evolução no mundo. Lembrando que por que esses conceitos históricos fazem tanto sentido para quem está estudando LGPD, né? É importante para quem está estudando entender a origem da privacidade no mundo, entender a proteção de dados pessoais que todo mundo fala e entender que de fato foi uma evolução, não foi do nada que o mundo decidiu criar leis e arcabouços para lidar com esse tema. Então, Cláudio, contigo. Exatamente, Léo. Eu acho que saber esses princípios, principalmente saber sobre privacidade, se você não souber, realmente você vai ser um profissional muito, mas muito incompleto. Então, para falar sobre privacidade, a gente até estava falando um pouco antes de entrar, né, na parte em off, até a partir do artigo. E aí, o Valadão, você me falou que tem a evolução do conceito de privacidade, mas você falou que se dividiu no mundo, né? Na Europa e nos Estados Unidos. E aí eu queria que você explicasse um pouco essa derivação desse conceito, essa evolução, como é que se deu e também contextualizar aqui o Brasil em relação à privacidade. Bom, de novo eu desliguei o áudio aqui para evitar um latido inoportuno dos meus cachorros. Mas vamos lá. É claro que os dois sistemas, em alguma medida e durante a história, se conectam. Tá? O sistema europeu e o americano, eles eventualmente se comunicam, mas isso não significa que se comunicam ao ponto da gente ignorar que há duas linhas, né? Há realmente duas culturas bem diferentes. Na cultura americana, ela deriva do common law, que estava muito mais direcionada à proteção da propriedade. Então, o que acontece? Quando esse artigo lá surge em 1890, do Right to Privacy, ele é a primeira tentativa, talvez, doutrinária de tentar levar essa ideia de proteção da propriedade privada, porque a ideia da privacidade estava muito mais ligada à defesa da propriedade. Quarta emenda, né? Exatamente. É a ideia de buscar algum fundamento para levar essa ideia da privacidade, dar uma proteção para além da propriedade. Então, basicamente, o Brands, né, ele coloca lá nesse artigo, coloca algo mais ou menos assim: é nosso propósito considerar-se o direito existente oferece um princípio que pode ser devidamente invocado para proteger a privacidade do indivíduo. Em caso afirmativo, identificar a natureza e a extensão de tal proteção. Ou seja, a ideia já começa a ser centrada no indivíduo e não na propriedade do indivíduo. Já começa a ter um deslocamento, uma tentativa de colocar a quarta emenda para proteger algo além da propriedade. E aí tem um caso que são 2 ou 3 casos que são paradigmáticos na jurisdição americana. O primeiro é de 1905, né, da Suprema Corte da Geórgia. Esse caso é muito interessante. Foi um cara aleatório na rua que foi fotografado e a foto dele foi utilizada para fazer uma propaganda, né? Ou seja, mostrava um cara bom, bonito, inteligente, que tinha feito um seguro, e do outro lado mostrava esse cara completamente maltrapilho, desajeitado, que não foi inteligente e não fez um seguro. Então, basicamente, o que houve aí foi a utilização de uma foto de terceiros para fins publicitários.
sem o consentimento dessa pessoa. Né? O que estava sendo debatido aqui ainda não era da natureza constitucional, porque a quarta emenda não protegia essa dimensão da personalidade, ela protegia a propriedade. Então, a discussão foi feita em outro nível. O primeiro debate levando realmente a quarta emenda adiante, né, dentro desse contexto de privacidade, é um caso da Suprema Corte Americana em 1928, né, que basicamente era um caso de interceptação telefônica. E aí sim, a ideia era se a quarta emenda protegia o trespass, né, que é a invasão de domicílio. A ideia foi que a interceptação foi feita sem essa invasão de domicílio. Então, por 5-4, se entendeu, né, a Suprema Corte na época entendeu que não se aplicava a quarta emenda no caso. Então, não haveria essa dimensão constitucional do direito à privacidade. E por quê? Porque ainda era uma interpretação baseada na ideia da invasão de propriedade. Né? Isso só foi mudado. Oi. Só um parênteses, né? Isso, salvo engano, foi quando houve aquele voto dissidente do Luiz Brandeis, que também fazia parte lá, né, dessa análise da Suprema Corte, e aí começou a ter essa mudança que deveria ter um conceito um pouco mais amplo para considerar, inclusive, a questão da evolução da tecnologia em si, né? Enfim. Perfeito, Léo. Obrigado por lembrar disso, que eu já esqueci desse dado importante, tá? Você salvou minha pele aqui. Realmente, um dos caras que tinha escrito aquele artigo lá em 1819, por acaso, veio se tornar juiz na Corte Constitucional, e ele deu o voto dissidente, que foi acompanhado por mais 3. Né? A ideia dele é que a interpretação deve levar em conta exatamente o que o Léo falou, o impacto do progresso tecnológico. Então, a quarta emenda deveria ser entendida não como uma proteção apenas da propriedade, mas como uma proteção efetiva contra a intrusão na vida privada, né? Ou seja, estava dando um passo além. E essa ideia do Brandeis só foi reconhecida pela Suprema Corte americana em 1967, que era um caso também sobre escuta telefônica, bastante semelhante àquele caso julgado ali em 1928, e, basicamente, a orientação foi diferente. Né? Começou a se entender que, realmente, a quarta emenda destinava-se a proteger pessoas e não necessariamente coisas. Então, e aí fica assentado, pela primeira vez na história americana, a natureza constitucional do right to privacy. Né? Que aí também perguntar se realmente a gente pode considerar como um divisor de águas, exatamente a partir desse processo do Katz versus Estados Unidos, se foi justamente ali que esse conceito right to privacy foi incorporado ali à Constituição norte-americana. Sim e não. Tá? Na verdade, já haviam várias ideias sobre privacy, que, na verdade, quando a gente fala em right to privacy, ele é um conjunto, na verdade, de vários direitos menores, porque, ao contrário da nossa tradição, que a gente tem, né, o sistema de direito positivo, lá é muito de construção jurisprudencial. Então, na verdade, o right to privacy é uma conjunção, mais ou menos, de 4, né, grosso modo falando, de 4 direitos, de 4 ideias. Né? Uma que é o direito de ficar só e se afastar da intromissão de terceiros em assuntos privados. Outra que é uma proteção contra a divulgação pública de fatos privados embaraçosos. Também o right to privacy contém uma ideia de proteção contra a divulgação de fatos falsos. E, por fim, a proteção contra a apropriação de imagem ou nome. Então, na verdade, o right to privacy ele é um conjunto de direitos que foram sendo construídos pela jurisprudência norte-americana, que foi, nesse julgamento, sim, reconhecida a natureza constitucional desse direito. Trocando assim, fazendo uma comparação porca, tá? A ideia é que o right to privacy é mais ou menos o que nós, continentais, entendemos por direitos gerais de personalidade. Ele teria mais ou menos essa função dentro do ordenamento jurídico de cada sistema. Excelente, muito bom. Cláudio, quer fazer alguma colocação com relação a isso? Não, realmente eu estou aqui aprendendo, hein? Mas agora, a gente brincou um pouco antes, né? O Rodrigo tinha falado do conceito da dignidade humana, né? Porque lá na Alemanha realmente é um legado, está tudo explicadinho, né? Uma coisa vai se encaixando a outra, né? E você sabe, aqui é muito subjetivo. Quando você falou de 2 direitos agora, foram 4 direitos, né? O de ficar só, o da falsa aos terceiros, divulgação pública de fatos privados e embaraçosos, né? Por exemplo, embaraçosos, né? Aí já começa, se fosse objetivar as coisas, né? Começa a ficar tudo muito subjetivo.
Mas, aí voltando ao assunto da privacidade, evoluiu muito desde esse artigo, né, que praticamente foi o primeiro, como foi dito, né, foi aonde a gente começou realmente a vislumbrar a privacidade formalmente para o tempo de agora. Assim, gostaria assim, que você realmente falasse, descrevesse a história até onde a privacidade está hoje, privacidade e proteção de dados, né? Então, E também passando pela autodeterminação informacional. Mas, calma aí, Cláudio, fez um combo gigantesco aí. Tem bastante assunto. Estou com sede de conhecimento. Não, mas vamos lá, vou tentar ser breve. É claro, né? O que a gente está falando aqui de privacidade, a gente não está falando em proteção de dados, tá? Há quem considere como coisas distintas e efetivamente são, embora tenha ali um DNA ligado nessa ideia da personalidade em alguma medida, seja o right to privacy no sistema anglo-saxão, seja a ideia de dignidade da pessoa humana no sistema continental. Mas a ideia de proteção de dados nasce em outro contexto. É claro que ele também nasce do desenvolvimento tecnológico, mas a finalidade do direito de proteção de dados ela é um pouco diferente do direito à privacidade. O direito à privacidade está muito ligado à ideia de segredo, né? Aquela ideia de você, cara, eu não quero compartilhar coisas minhas com outras pessoas. É aquele negócio, a gente vive em sociedade, mas a gente não quer estar em sociedade 24 horas por dia. Eu quero saber para quem eu posso contar minhas coisas, eu quero ter aquela minha esfera ali individual, né? Então, assim, a privacidade, o direito à privacidade está ligada à ideia de informação, né? O trinômio pessoa, informação e segredo. Né? Ou seja, essa ideia realmente daquele que só interessa a mim, não interessa a mais ninguém. A proteção de dados surge num outro contexto, num contexto tecnológico mais agressivo, onde a preocupação não é o segredo, e sim o controle. Isso é muito interessante quando a gente analisa o contexto onde nasce a privacidade, a proteção de dados, no contexto da jurisprudência da Suprema Corte Alemã. O que aconteceu, assim, resumindo bastante, tá? A Corte Constitucional Alemã foi chamada a decidir sobre a constitucionalidade de uma lei do Censo de 1983, que, enfim, a lei do Censo basicamente trazia várias... Deixa eu pegar só aqui nas minhas anotações, para eu não me perder. Sim, a lei alemã, ela previa... Antes de falar sobre essa lei alemã, o Estado alemão, eles são muito preocupados com essa ideia do controle. Claro, eles passaram por uma experiência totalitária brutal. Então, essa ideia do Estado ter conhecimento dos seus dados, isso, por exemplo, foi o que permitiu perseguição de vários dissidentes, nazistas, socialistas, liberais, porque o Estado alemão tinha informação lá, de certa forma, até hoje. Você, quando chega na Alemanha, você vai ficar, né? A não ser que você seja um turista, mas se você vai morar lá, você tem que ir na prefeitura informar onde você vai ficar. Então, assim, o Estado alemão tem conhecimento desses dados, né? Então, assim, começou com o desenvolvimento tecnológico, a possibilidade de tratamento de dados começou desde cedo, desde a década de 70, a levar, não só na Alemanha, em outros lugares do mundo, mas a Alemanha especificamente. Por exemplo, a primeira lei mundial sobre proteção de dados é uma lei de 1970, do estado de Hesse, né? A segunda, se eu não me engano, não é a primeira lei nacional, a primeira é sueca, a segunda lei nacional sobre proteção de dados é uma lei alemã de 77. E aí o que acontece? Quer falar alguma coisa, Léo? Não, justamente o que você está falando, estou me lembrando, né, dos estados de Hesse e Bavária, né, e até também falar do papel da IBM, que você falou da tecnologia na década de 70, mas voltando um pouquinho mais a questão da Segunda Guerra, que a IBM ajudou ali a máquina nazista a justamente fazer esse tipo de levantamento nos bairros, para saber quem era judeu, quem não era, número de familiares, por aí vai. Só para complementando, assim, quem não sabe essa história, né? A Alemanha fazia censos, né? E os censos eram feitos em cartões perfurados, né? Era uma tecnologia que a IBM tinha, né? Esse sistema de cartões perfurados. Tipo uma batalha naval, linhas e colunas, e a perfuração, cada uma delas tinha uma informação que aí, o sistema da IBM ela conseguia extrair, né? E foi aí que parece que, segundo tem até livro sobre isso, né, que a IBM deu uma ajuda nesse sentido. Ficou muito mais fácil achar onde judeus trabalhavam, quem eram os judeus, né? Realmente, o Holocausto, né? Acho que acelerou um pouco o Holocausto por causa disso.
é uma história. A IBM, obviamente, ela nega, se perderam documentação, enfim. É uma parte triste da nossa história. O Cláudio, inclusive, graças, né, você me lembrou desse assunto, a gente conversando mais cedo pelo WhatsApp, tem um livro, né, um livro que eu não li, eu não conhecia. Assim, claro que eu já tinha ouvido falar de algumas empresas, né, não só a IBM, várias delas, assim, a lista é imensa de várias empresas que atuaram efetivamente ajudando o nazismo, né? A IBM foi apenas uma delas. Mas sim, ou seja, os alemães, a cultura alemã, eles são, desculpe a expressão, tarados por dados, tá? Eles são assim, eles têm um nível de detalhamento, de acúmulo de dados de conhecimento que é um negócio brutal, mas brutal. A gente, assim, como brasileiro, quando a gente vai fazer uma pesquisa no Brasil ou na Alemanha, o nível de profundidade da pesquisa deles é assim, é algo que a gente realmente não consegue imaginar, né? Chegou em vários momentos, eu lembro que no final da minha pesquisa, eu estava pesquisando sobre teoria jurídica no nazismo, já estava 5 anos pesquisando, enfim, eu conhecia material para caramba, descobri uma enciclopédia, não era uma enciclopédia, mas um tratado de 16 volumes, cada volume com 3 tomos, sobre a participação da Alemanha na segunda, sobre o nazismo, entendeu? Sobre a época nazista da Alemanha. E um desses volumes era só sobre o Tribunal Superior Alemão, né, que era o Reichsgericht, que seria o nosso, hoje, STF-STJ, que na época ainda não havia o controle de constitucionalidade, mas um livro de 1.600 páginas só sobre a atuação desse tribunal lá. Então, assim, os caras têm um acúmulo de dados que é absurdo, é absurdo. E aí, voltando, o que acontece? Essa lei de 1983, ela organizava o censo e previa lá que todo cidadão deveria responder 160 perguntas, que depois seriam submetidas a tratamento informatizado. Havia aí a evolução da tecnologia e o processamento de dados, a capacidade de cruzar esses dados estava, enfim, aumentando cada vez mais. E, assim, alguns pontos eram polêmicos. Eu separei aqui alguns para vocês. Primeiro, a possibilidade de confrontação dos dados do censo com os dados do registro público, para retificar os dados do registro público. 2, a possibilidade de compartilhamento de dados com outras autoridades federais e estaduais sem nenhum limite. Ou seja, todo dado do censo poderia ser compartilhado com qualquer autoridade alemã. Existência de uma multa para quem não respondesse o questionário. E pior, uma existência de mecanismo para aqueles que denunciassem aqueles que não respondessem o questionário. Então, basicamente, a ideia, né, era a seguinte: os dados que seriam coletados ali com uma finalidade estatística poderiam ser utilizados sem qualquer tipo de controle para qualquer outra atividade governamental. Claro que a ideia de trazer dados no censo era importante para a orientação das políticas públicas, mas a questão é que esses dados poderiam ser utilizados de modo que o indivíduo não tivesse a menor forma de conhecer como eles eram utilizados. Qual era o problema? Essa lei, que era a Lei Nacional de 77, ela não conseguia resolver essa questão muito bem. E a Lei Fundamental Alemã, né, que é a Constituição, eles não chamam a atual Constituição de Constituição, e sim Lei Fundamental, e aqui só uma curiosidade, porque ela foi feita por um conselho de notáveis, né, e esse conselho entendia que aquela lei era uma lei provisória e que ela não deveria ter a dignidade de nome de uma Constituição, mas é uma lei que pegou e, enfim, virou a Constituição Alemã, que está aí até hoje. Então, o que acontece é que a Constituição alemã, da mesma forma que acontece na Constituição brasileira, não previa expressamente a proteção de dados como um direito fundamental. E aí isso foi muito interessante. E aqui, antes de falar especificamente como que o Tribunal Constitucional fez o reconhecimento da proteção de dados, a gente tem que entender uma coisa. A gente tem uma ideia no Brasil, né, que acabou a Alemanha, acabou a guerra, ninguém era mais nazista, a Alemanha, na hora, virou uma democracia plena, pujante, e não foi bem isso que aconteceu. Tá? Na verdade, durante muito tempo, até, por exemplo, quase metade dos homens, né, em idade adulta ativa morreram na guerra. Então, a Alemanha precisava de gente para reconstruir o país. O que acontecia, grosso modo? Tirando as altas lideranças, as altas mesmo, primeiro escalão, do segundo escalão para baixo, as pessoas eram trazidas, às vezes até gente do primeiro escalão, passava ali por um curso de desnazificação para aprender que a democracia era legal e voltavam para os seus postos, voltavam para o judiciário, voltavam para os cargos de Ministério Público, para a academia, voltavam como professores. Então, as mesmas pessoas que levaram a Alemanha à Segunda Guerra Mundial foram as que reconstruíram a Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial. Então, nós tínhamos ali uma geração crescida no racismo, na xenofobia,
em tudo isso, isso não acabou da noite para o dia. Então, essa ideia de que a Alemanha, da noite para o dia, virou uma democracia é falsa. O que há é uma continuidade de um pensamento conservador, claro, um pensamento conservador mais liberal, né, mais ali no sentido de um conservadorismo cristão, não necessariamente desse desvirtuamento reacionário fascista nazista, mas há uma continuidade do pensamento conservador que, durante a história da Alemanha, era contrária à ideia da democracia. Né? Tanto que a primeira experiência democrática alemã foi Weimar, em 1918, e ela foi arrebentada pelas tentativas totalitárias, tanto de extrema-direita quanto de extrema-esquerda. Por que eu estou falando isso? Porque quando que aconteceu essa decisão? Década de 80. É exatamente no final da década de 70 que a sociedade alemã está experimentando realmente uma mudança. Os ventos da mudança começam a surgir no final da década de 70 e início da década de 80. Principalmente uma necessidade de levar a democracia adiante. Tanto que teve um primeiro-ministro, eu esqueci o nome dele agora, ele foi... a pauta dele, né, que foi a coalizão que levou a ser escolhido, era assim, o mote era ousar mais democracia, exatamente porque não havia essa ideia da participação. E por que eu estou falando isso? Olha que interessante. Quando a gente fala no Brasil sobre direitos fundamentais, sobre dignidade da pessoa humana, a gente está falando da jurisprudência da Constituição, do poder da Suprema Corte Alemã, exatamente desse período do pós-guerra, 50, 60 e 70. Essa jurisprudência é considerada hoje como uma jurisprudência extremamente autoritária. Por quê? Porque ela aplicava a ideia da dignidade da pessoa humana, dos direitos fundamentais, independentemente de qualquer intervenção ou intermediação legislativa da Casa do Povo. Então, era uma forma de... O Poder Judiciário muito autoritário, com pautas conservadoras, reconhecendo, por exemplo, que o crime de bigamia era constitucional, coisas assim que fazem um liberal ficar ruborizado. Né? Então, havia a jurisprudência estava nessa linha. O que começa a acontecer na década... E aí tínhamos toda aquela jurisprudência expansiva da Corte Constitucional Alemã que tornou a Corte o que ela é, esse sucesso que ela... Só que o que aconteceu na década de 90, da transição da década de 70 para 80? Essa ideia, né, os conservadores perdem, eu acho que a primeira coalizão de centro-esquerda é eleita, e há uma necessidade de maior democratização na sociedade alemã. Olha só que curioso, olha o que a Suprema Corte faz. Ela tinha essa jurisprudência de reconhecer cada vez mais direitos fundamentais, independentemente de intermediação legislativa. Nesse caso aqui, ela é sintomática. Por quê? Olha só que interessante. A Suprema Corte Constitucional reconhece ali que, com a ajuda do processamento de dados, informações detalhadas podem ser armazenadas, consultadas, combinadas e formar um quadro da personalidade completo do indivíduo, sem que essa pessoa tenha como controlar com exatidão como essa informação vai ser usada. Isso ampliava, de maneira até então desconhecida, as possibilidades sobre a influência no comportamento das pessoas. O que acontece? A ideia de controle. A Suprema Corte começa a entender que esse tipo de legislação gerava um controle, e aí o que ela faz? Ela utiliza o seu ativismo judicial, que antigamente era feito numa linha conservadora, agora sim, num sentido extremamente democrático, e esse talvez tenha sido o primeiro grande exemplo. O que a Corte Constitucional Alemã fez? Bom, não temos um dispositivo na Constituição alemã que garanta a proteção de dados. Mas olha que legal. Inspirado no ideal kantiano de autonomia individual. O que é autonomia individual? Autonomos, regras próprias, a capacidade da pessoa guiar a própria vida, ser dona do seu próprio nariz. O tribunal entendeu, portanto, que os dados pessoais devem ser entendidos como verdadeiros elementos constitutivos da personalidade humana, de modo que qualquer decisão sobre o seu tratamento deve competir ao seu titular. Então, o que acontece? A gente não está mais falando em privacidade como controle como ideia de proteção de segredo, mas como proteção ao controle, que é exatamente a ideia da democracia, ou seja, é o Estado não poder controlar o povo e, pelo contrário, o povo controlar a democracia. Então, a Suprema Corte Alemã ela vem nessa sua linha ativista, que já era muito criticada na época, mas ela faz uma inversão nesse momento. Ao invés de usar o ativismo como uma forma de
implementar uma pauta conservadora, que era a tônica das décadas de 50, 60 e até meados da década de 70, ela faz pela primeira vez, assim, talvez pela primeira vez, posso estar falando bobagem, mas talvez uma das primeiras vezes, onde ela realmente atua como uma corte defendendo a construção e a estrutura da democracia. E surge, como o Cláudio falou, a ideia da autodeterminação informacional, né, que nada mais é do que um direito que todo indivíduo tem de controlar os seus próprios dados pessoais. Porque os dados pessoais começaram a ser entendidos como elementos constitutivos da própria personalidade, que é toda a construção do sistema ocidental, principalmente continental, é baseada nessa ideia kantiana da autonomia, né, moral, da autonomia do indivíduo. E a gente já começa a ver como que a construção dos dois sistemas foi feita de forma distinta. Uma com base na ideia da propriedade, tendo que levar as cláusulas que protegiam a propriedade para a proteção do indivíduo, e do outro lado, algo mais ligado a uma concepção talvez um pouco mais filosófica e muito ligada a problemas concretos que a Alemanha teve. Então, assim, mais ou menos esse é o estado da arte. Rodrigo, excelente. É realmente uma verdadeira aula, né? Como falei, o Cláudio ele fez um combo, então vou ter que voltar aqui em alguns tópicos aqui para poder conceituar, localizar aqui quem estiver assistindo a nossa live, né? Qual a importância da autodeterminação? A gente vai ver ainda nessa live que houve uma medida provisória, 954, que o Supremo tomou como base justamente esse conceito alemão lá de 1983. Mas quando a gente pensa em privacidade, você falou do eixo pessoa, informação e segredo. Quando a gente pensa em proteção de dados, o eixo pessoa, informação e controle. Então, vamos pegar segredo versus controle do indivíduo, né? Para fazer isso, a gente pode entender que a proteção de dados é um elemento sinérgico à privacidade, porque no conceito técnico atual, né, digo da tecnologia da informação mesmo, é muito comum a gente escutar a frase que não há privacidade sem proteção de dados, né? Em contrapartida, a gente já viu que é perfeitamente possível que isso aconteça, que é justamente todo esse histórico que a gente já debateu, né? Então, qual é a melhor interpretação, entendimento com relação a isso? Porque a gente já viu que privacidade existe, sim, sem proteção de dados. Atualmente, para a LGPD, tem se falado muito que privacidade não existe sem proteção de dados. Então, esse dilema aí, o que você tem a falar sobre isso? Só para contextualizar, você falou de privacidade, né, e proteção de dados. Eu acho que isso aí não estava nem combinado, né? Mas eu acho, aí o Rodrigo pode falar, o Léo, que de repente se aumentou o conceito de privacidade. Por isso se aumentou o conceito de privacidade, por isso que agora realmente, teoricamente, não haveria privacidade sem, na verdade, a frase não haver privacidade sem segurança da informação, né? Isso, mas a gente pode falar de proteção de dados. Fala, Rodrigo. Me parece que essa é uma questão talvez mais acadêmica do que prática. É lógico que talvez existam casos casos que a gente possa dar de exemplo de situações onde a gente tem a privacidade, necessidade de defesa de privacidade, e não tem nenhuma questão relativa a dados pessoais, a proteção de dados, de repente, envolvida. Mas, assim, a minha intuição, e assim, é uma intuição não testada, e eu, como cientista, eu não gosto muito de avançar quando eu não tenho um terreno muito seguro, mas a minha intuição não testada é que talvez possa acontecer a gente falar em privacidade sem proteção de dados, ou eventualmente falando em proteção de dados sem privacidade, mas talvez sejam exemplos tão localizados que, em grande medida, na verdade, esses temas andam muito mais de mão dadas do que de mãos separadas. Então, embora talvez sejam conceitualmente coisas distintas, né, na prática você não consegue trabalhar um sem o outro. Então, talvez, né, essa é a minha impressão. Eu confesso que eu acho que no conceito atual da sociedade continental aí, não dê mais para fazer propriamente essa distinção específica de privacidade e proteção de dados quando você está considerando legislações como a LGPD, o próprio regulamento europeu, essa coisa toda. Acho que, de fato, está bem atrelado ali. Só fazer um adendo. Quando você falou no começo de um segredo, né? A pessoa falar um segredo para outra e esse segredo ser passado. Na verdade, eu vejo o segredo aqui como um dado, uma informação, né? Então, eu acho que já poderia falar, a proteção de dados, porque você está passando uma informação
que seja. Vou falar dado lato sensu, né? Porque tem dado, informação, conhecimento, sabedoria. A gente vamos botar dado. Você está falando para uma pessoa, né, um dado particular seu, e você não gostaria que fosse repassado. É que nem hoje eu vejo exatamente o que acontece nas organizações agora. Os titulares são os donos dos dados, as organizações são as custodiantes, né? Mas quando o titular passa o dado para a organização para obter algum serviço, algum bem, alguma coisa assim que valha, ele não espera que aquela informação se espalhe, né? Ele, às vezes, só se hoje em dia, né, se você falar que vai compartilhar, tem a questão da transparência também, mas geralmente as pessoas não pensam que vou dar o meu dado, meu cadastro, vou fazer um cadastro imobiliário, e daqui a pouco está todo mundo me ligando, de academia, perto da onde eu vou, eu estou procurando imóvel, estou falando. O titular ele não pensa que aquele dado vai ser compartilhado. Eu acho que é a mesma coisa do segredo. Assim, eu acho que, como eu estava falando, talvez você consiga analisar aí alguns pontos onde, né, a gente tem ali. Eu acho que a lógica é diferente. No caso de eu contar só um segredo seu, Cláudio, dificilmente a gente está falando de um controle, né? Ou seja, eu tenho uma informação sua, mas eu simplesmente vou ser um sacana com você. Talvez eu contei uma coisa que você não queria que eu contasse da sua esfera, uma informação sua para o Léo. Mas eu acho que talvez a ideia da proteção de dados é essa ideia mais moderna de que com esses dados você cria um perfil de uma pessoa e consegue direcionar, você tira a autonomia da pessoa, nesse sentido dela criar as suas próprias regras. E aí, por exemplo, você, Cláudio, falou, né, sobre a criação, sobre essa questão de quando a gente entrega os nossos dados, né, para uma empresa. Eu ainda tenho que estudar mais, vou confessar, assim, por favor, ouvintes, entendam isso daqui que eu vou falar com muito cuidado, tá? Eu sou muito, muito cauteloso em falar. Mas, por exemplo, se você vai pegar a tradição americana, lá fez muito sucesso aquela ideia do Jack Balkin, né, que é dos deveres fiduciários, que é uma lógica um pouco diferente da ideia da dignidade da pessoa humana. Qual é a ideia? Exatamente isso que o Cláudio falou. Quando eu dou o meu dado para o Facebook, eu, claro, estou usando um serviço que não é de graça, né? O cara quer lucrar, ou seja, faz parte do negócio. Mas, é claro, eu tenho expectativa que aquele dado não seja utilizado contra mim, né? Ou, pelo menos, contra o meu interesse. Então, a ideia do dever fiduciário é exatamente essa. Esse dado é custodiado por um terceiro que vai poder utilizar tranquilamente, sem consentimento, sem essa ideia, mas respeitando o dever fiduciário, né? Quando você tem uma coisa que não é sua, você está ali, você tem esse dever de cuidado, não usar aquilo contra a pessoa. Então, assim, de certa forma, essa ideia do controle, né, ela talvez se encontre nessa ideia de proteção de dados e, de certa forma, venha trazer no futuro, talvez, uma certa harmonia, né, no sistema americano com o sistema europeu. Mas por que eu estou querendo falar tudo isso? Talvez exatamente por causa disso. É claro que todo segredo pressupõe uma informação, mas talvez nem todo segredo, nem toda informação individual gere o controle. Talvez o que diferencia a privacidade, a proteção de dados da privacidade é esse elemento controle, né? Seja esse elemento de você acabar com a autonomia do indivíduo. E isso está intrinsecamente ligado à ideia de democracia, de liberdade individual, enfim, que é a base do nosso sistema ocidental, né? Da civilização ocidental. É muito legal isso, Rodrigo, e até desencadeia, né, acarreta também uma outra análise, né, dos dados tornados públicos pelo próprio indivíduo ou pelo Estado, e até mesmo os dados oriundos de um possível vazamento, por exemplo. Quando a gente pensa na autodeterminação informacional, né, a gente pode considerar aqueles 3 direitos, né, de decidir sobre a divulgação e o uso dos seus dados pessoais, decidir quando e dentro de quais limites ali os elementos da sua vida pessoal podem ser revelados e, por fim, ter conhecimento e controle sobre quem sabe, o que sabe sobre si, quando, em qual ocasião e como esses dados podem ser utilizados. Beleza. E aí a gente está vendo aqui algumas decisões na esfera da justiça comum, né, de juízes falando o seguinte: beleza, o seu dado foi vazado, isso foi tornado público, a empresa reconheceu, mas eu não reconheço isso como um dano.
E isso é muito complicado, porque, a rigor, se a gente for analisar o conceito da autodeterminação, o indivíduo perdeu a possibilidade de exercer a autodeterminação sobre aqueles dados vazados, mesmo com o reconhecimento da empresa. Então, enfim, é algo que eu acho que a sociedade brasileira aqui ainda vai precisar se encaixar um pouquinho com relação a isso. Sobre essa questão específica que você falou, me parece assim, não sei se a gente pode falar dano em ré ipsa, talvez fosse mais interessante chamar um civilista para debater isso, que eu sou da direito público, certamente eu iria falar alguma bobagem, mas a ideia é que se o dado é uma parcela da própria personalidade, compõe a essência daquele indivíduo, né, se algo é feito, se algum tratamento é feito de forma irregular, e irregular se diz ilegal, lato sensu, né, isso gera, pelo menos em tese, um dano, né? E isso talvez fosse, sim, necessário a reparação. Tem aqui a professora Raquel Rinaldi, ela colocou ali minha querida amiga, para quem eu mando um beijo, que é uma craque aí da proteção de dados, ela falou uma coisa ali que é verdade, né? Os dados públicos, o fato de ser público não significa que é de todo mundo, né? Ou seja, eles foram tornados públicos talvez por uma norma que tenha feito ali essa ponderação entre, né, o interesse privado e o interesse público, foi tornado público, mas para ser utilizada com aquela finalidade pública para a qual ele foi publicado. Não significa que aquele dado tenha deixado de constituir parcela da constitutiva da pessoa, entendeu? Então, isso a gente tem que tomar cuidado. E, Léo, só para entrar num ponto, né, esse é um problema. E aí você falou do judiciário, como o judiciário age ou não. Isso é um problema que aí é muito mais complicado, que aí entra ativismo judicial, controle de constitucionalidade. Nós temos no Brasil 5.000 municípios. Quantos juízes são no Brasil que podem exercer controle de constitucionalidade? Isso é muito bonito, muito legal, mas isso gera uma insegurança jurídica que a gente vê aí brutal, né? Qualquer juiz de qualquer lugar do país, sem querer, claro, desmerecer a atividade jurisdicional, mas, pelo contrário, isso enfraquece a própria dignidade da atuação jurisdicional. Qualquer juiz pode declarar inconstitucionalidade mais uma Constituição que é cheia de normas completamente abertas, como dignidade da pessoa humana. Então, encontrar esse balanço, né, é muito complicado, ainda mais num país como o Brasil, que não tem uma tradição de seguir a lei. Então, assim, a gente criou toda uma estrutura, e aí entra aí o neoconstitucionalismo, pós-positivismo. Eu sou keynesiano positivista, sempre fui, mas esse é outro papo. Mas só para dizer isso, a gente está sofrendo, né? A gente tem que tomar cuidado, pessoal da proteção de dados, que nem tudo é autodeterminação informacional, né? A gente vai ter que criar, e esse eu acho que é o desafio não só na proteção de dados no Brasil, mas na dogmática jurídica brasileira. Nós não temos uma dogmática. Assim, a gente literalmente acha em qualquer caso decisão para qualquer lado, entendeu? Não se constrói como um tema musical, entendeu? Nós não temos uma norma que é digerida pela doutrina, que cria jurisprudência, que você sabe qual é a direção dentro de quadradinhos bem definidos. Não, você tem qualquer juiz simplesmente decide com base na dignidade da pessoa humana, e é isso, e aí? E aí gera essa brutal descrença nas instituições brasileiras, especialmente o Poder Judiciário. Exatamente, Rodrigo. Assim, para nós, que principalmente não somos da área jurídica, a gente tem uma dificuldade muito grande de justamente saber quais são os pesos e medidas que seria ali as melhores práticas que os juízes poderiam interpretar determinadas coisas. Mas, enfim, eu acabaria desvirtuando muito aqui do tema da live. Mas, com relação aos dados pessoais, eu acho que é importante os titulares entenderem que um dado pessoal é uma parcela da sua própria personalidade. Sendo assim, eu acho que fica mais fácil entender o porquê que está sendo tão debatido, não só no Brasil, como no mundo. E uma outra coisa que eu ia até perguntar para você é o seguinte: você falou da lacuna na Constituição alemã, né? Que eles tiveram que se reposicionar ali. Porque, na verdade, pessoal, a Constituição alemã não reconhecia textualmente a proteção de dados como um direito fundamental. No Brasil, a nossa Constituição, mais ou menos a mesma coisa. E tem a PEC número 17. Vai ajudar a cobrir esse tipo de lacuna que a nossa Constituição tem? O que você acha disso?
Então, Léo, eu sinceramente acho que o Supremo já reconheceu a autodeterminação informacional naquele caso lá da medida provisória, que eu esqueci o nome, 954. Isso. Isso, legal. Mas eu estou meio que no bloco do eu sozinho, entendeu? Eu acho que não precisa, o Supremo já reconheceu, não reconheceu as linhas da autodeterminação, né, as linhas constitutivas da autodeterminação informacional, da mesma forma que a Suprema Corte Constitucional Alemã fez, né? Ela foi um pouco além, ela reconheceu e deu ali umas diretrizes do desenho, mais ou menos, do direito. Mas, assim, e aí, eu até conversando com um grupo que eu tenho no WhatsApp, eu acho que o Cláudio está lá, a gente debateu, você lembra desse debate, né, Cláudio? Eu acho que você foi até contra a minha posição, né, Cláudio? Então, está aqui, eu sou minoritário, já aviso a posição do Cláudio, a majoritária. A ideia é essa. Né? A ideia é mais ou menos essa, né? Ou seja, está na Constituição, traria mais proteção. Eu sou muito cético quanto a isso, né? Porque o que acontece? O nosso problema no Brasil é muito mais amplo, e aí a gente só acaba fugindo do nosso tema aqui, que é um problema de cultura jurídica mesmo. Quais são os limites da atuação jurisdicional? Qual o valor que a gente dá para a democracia? E democracia pressupõe compromisso, e compromisso pressupõe debate público que uma hora vai ser decidido por uma autoridade escolhida dentro de um procedimento previamente previsto. Se a gente não gosta do resultado, a forma de modificar isso não é o jeitinho, é continuando o debate para amanhã ser publicada uma lei para alterar esse entendimento. Então, assim, se a gente parte desse pressuposto que está na Constituição, vai ser mais garantido, a gente vê alguns casos no dia a dia jurídico que não é garantia nenhuma estar na Constituição, entendeu? Então, assim, e aí eu olho no âmbito da dogmática. No âmbito da dogmática, entendo que o Supremo já reconheceu esse direito, mais ou menos quase que copiando a ideia da decisão da Suprema Corte Alemã. Inclusive, se eu não me engano, o voto do Gilmar Mendes reitera, né, traz a decisão sobre o censo de 83, em inúmeros momentos é exatamente isso, ou seja, decorre da própria ideia da dignidade da pessoa humana. Eu, particularmente, não entendo como que simplesmente colocar lá que, né, a partir do momento que o Supremo reconheceu a autodeterminação informacional, que o princípio, talvez, que norteia ou que irradia ou da qual surge toda a sistemática da proteção de dados, eu, particularmente, não entendo como simplesmente colocar lá na Constituição proteção de dados para algo que o Supremo já reconheceu vai dar maior garantia. O Supremo, então, bota, amanhã o Supremo pode dizer, não está lá, enfim. E aí, como, eventualmente, já talvez tenha feito em algumas oportunidades, né? Então, só para contextualizar lá rapidamente no grupo, né? Porque quando o Valadão pôs isso, e aí eu falei assim, mas é melhor realmente estar na Constituição positivado do que não estar, porque a gente vê no STF, né? Ele muda de posição. Aí eu até falei da prisão em segunda instância, né? Que eu acho que foi o mesmo colegiado, mudou uma pessoa do colegiado, e eles mudaram o entendimento 3 ou 4 vezes. As mesmas pessoas, o mesmo assunto, né? Então, assim, é claro que, estando na Constituição, não que vai ser... a gente até brincou, escrever em pedra. Era para ser, né, escrever em pedra, mas também as interpretações até da Constituição também mudam, né? Mas fica mais difícil. É muito mais difícil se mudar alguma coisa, as pessoas pelo menos vão ter que rebolar bastante, justificar bastante para mudar uma interpretação de uma coisa escrita, né, bem escrita na Constituição, do que realmente uma súmula, né, uma jurisprudência que vai falar, não, mas aquilo ali eu falei porque naquele dia estava chovendo, hoje está sol, então é outro entendimento. Mas, Cláudio, só para você... E aí entra numa área que é uma área que eu gosto bastante, também vou tentar não me alongar, que é teoria do direito, teoria da decisão, e mais a questão da legitimação das decisões. Isso é uma área que, assim, eu conheço até bem mais do que proteção de dados. Então, assim, qual é o problema disso? Qual é o problema disso? É que você cristaliza determinadas posições. Toda constitucionalização impede que o debate seja feito. Isso, para a ideia de democracia, é extremamente nocivo. Por quê? Todo mundo quer uma Constituição para chamar de sua. Todo mundo quer que alguma coisa esteja na Constituição. Inclusive, por causa disso, a nossa Constituição é tão grande. As pessoas no Brasil têm essa ideia de que tem que estar na Constituição, porque é uma... Quando a gente tem que entender que, na verdade, a ideia é uma mudança de cultura. Nós temos que ter
linhas, né? A Constituição ela tem que ser principiológica, ela tem que dar ideia justamente para não esgotar o debate público. Um debate público que tem que ser feito no parlamento, porque senão a gente pode falar em tudo, menos democracia. Democracia não é cada um dizer a Constituição que eu quero, né? Eu posso até dizer a Constituição... Eu, Rodrigo Valadão, acho que a melhor interpretação da Constituição é A e não B. Para isso que eu tenho meu deputado, né, para que ele leve esse debate adiante, e, claro, a sociedade civil, né, pressionando ali nos canais próprios, para que essa ideia seja levada e seja cristalizada dentro de uma lei. Então, toda vez que você coloca alguma coisa na Constituição, você tem o efeito rebote, que é muito ruim. Por quê? Porque qualquer alteração de entendimento na sociedade precisa haver uma alteração na Constituição. E aí você tem um outro problema. Você começa a dar aquelas interpretações migué na Constituição. Não é bem isso, né? E aí, ou seja, a própria Constituição perde a sua autoridade. Então, a gente encontrar esse equilíbrio, né, de uma Constituição que a gente chama de sintética, que traz os detalhes de uma Constituição principiológica, é muito tênue, ainda mais difícil num país como o Brasil, que está muito acostumado a não ter uma dogmática jurídica e trabalhar com ideia, né, com a aplicação desses princípios muito abstratos, sem essa intermediação. Então, para mim, o resultado que nós vemos hoje, essa bagunça, né, eu não estou colocando a culpa em quem defende que a proteção de dados tem que estar na Constituição, de forma alguma, esse é um debate válido. Tá? É mais assim, essa tendência de colocar tudo na Constituição, de certa forma, acaba fazendo o quê? Esvaziando a própria Constituição. Tá? Não, eu acho perfeita a sua colocação, inclusive eu partilho dela, só que aqui a gente é o Brasil, né? Então, assim, quando o Léo perguntou, acho que a PEC, né, 17 ajuda a cobrir essa lacuna, eu acho que ajuda a cobrir porque é Brasil, é assim que é feito. Né? A gente pode mudar, mas seria pior na prática. Estou falando da prática, né? Sendo pragmático aqui. Na prática, seria pior colocar uma súmula na jurisprudência do que colocar na Constituição. Na Constituição seria mais escrever em pedra, né? Mas é aquilo, tem todo o problema, né? Para mudar, ou então a gente vai ter que fazer uma interpretação, porque vai acontecer outro caso que aí não foi pensado nesse momento, mas mudou e a dinâmica e a Constituição é muito difícil, então agora essa interpretação aqui, essa a gente vê o que acontece. Mas o modus operandi aqui no Brasil, é complicado. Deveria mudar? Deveria, mas acho que... Cláudio, assim, é um debate válido, tá? Assim, a minha posição é que o Supremo já reconheceu, é um direito fundamental, e assim, sinceramente, eu não consigo entender por que está lá a proteção, né, proteção de dados pessoais como um direito fundamental, vai tornar ele mais direito fundamental, enfim, assim, Rodrigo, mas... Foi colegiado? Foi colegiado? Foi. Se eu não me engano, foi 10-1. O único voto contrário foi do Marco Aurélio, se eu não me engano. Isso. Pode falar, desculpa. Não, mas é isso. Assim, e aí entra num debate de arquitetura constitucional, né? E aí, assim, eu só tenho cuidado, Léo e Cláudio, de olhar muito pela perspectiva, digamos, não vou dizer classista, mas me perdi a palavra aqui, corporativista, entendeu? Eu trabalho com proteção de dados, eu quero que esteja lá reconhecido. Aí o debate é em outro nível, talvez, que é o nível de arquitetura de sistema como um todo, né? Ou seja, como que a gente quer que um sistema jurídico, claro, de acordo com as necessidades ou possibilidades do nosso país, da nossa cultura, como que a gente vai arquitetar esse sistema jurídico? É claro que esses debates se entrelaçam, né? Tem um debate geral, que é como o sistema deve ser composto, e tem um debate específico da proteção de dados. E esse é um debate, como eu falei, válido, tem que ser levado adiante, mas eu só estou tentando demonstrar que existem outras camadas que, às vezes, a gente é muito impulsivo em querer, não, tem que estar na Constituição para resolver logo, não sei o quê. E talvez existam problemas que sejam maiores, talvez não, mas que a gente simplesmente naquele círculo vicioso de querer que a cultura que é necessária se sedimente, né? A gente, às vezes, atropela outros debates que talvez tenham que correr em paralelo. Mas, enfim, estou aqui já viajando em outro tema, né? Duas colocações, né? Para quem não teve contato com essa medida provisória, a 954, basicamente, ela dizia que as empresas de telecom poderiam compartilhar dados de todos os cidadãos brasileiros de forma quase que indiscriminada
com o IBGE. Eu não tinha lido, não tive a oportunidade de ler o que o Gilmar Mendes argumentou. Eu tinha lido da ministra Rosa Weber, que justamente ela também citou a questão da autodeterminação informativa. Achei muito interessante o posicionamento dela, e acabou que teve essa MPV, né, que o nome correto é MPV, teve o seu prazo de vigência encerrado lá em 14 de agosto do ano passado. E a outra coisa que eu escutei também, que aí eu não sei se você concorda ou não, foi de um membro do Ministério Público, que ele estava falando sobre proteção de dados. Ele falou o seguinte, que a gente importou o modelo europeu lá do GDPR, mas a nossa legislação, o nosso arcabouço jurídico, ele é mais próximo com o americano, quando você pensa justamente na multiplicidade de atores. Aí você tem a NPD, você tem o Senacom, você tem o MP, você tem PROCONs, enfim. Então, de fato, eu acho que aqui no Brasil, eu acredito que a gente precisaria arrumar um pouco a forma como as interpretações, né? O que a gente tem de ferramenta ali para trabalhar determinados assuntos, que senão ninguém se entende e vai de acordo com a vontade do cliente. Léo, você fez aqui, tocou num ponto que é um negócio que me preocupa um pouco, né? Muita gente eu vejo aí na área de privacidade, porque no GDPR é assim, eu falei, calma lá, vamos devagar, entendeu? Tipo, por vários motivos, né? Tem esse problema da cultura, tem um debate. Claro, a Lei Geral de Proteção de Dados está aí, foi inspirada no GDPR, não dá para negar isso. A gente está construindo, né? O direito não é uma obra pronta no papel, ela é algo que se constrói. Então, assim, a gente tem a experiência americana que vai por outra linha. A gente tem um problema macropolítico, que é o seguinte: a Europa, de certa forma, está impondo, né? E aí tem uma briga de cachorro grande que o Brasil meio que fica ali, né? Orbitando, entre Estados Unidos, China e União Europeia. Né, é muito fácil para a União Europeia, de repente, impor esse modelo para um sistema como o Brasil, né, um país periférico como o Brasil, talvez ainda mais periférico, os outros mais periféricos. Mas como que o mundo vai se comportar nisso daí? Né? Eu acho que está fora de cogitação, né? Eu acho que, na verdade, é uma preocupação comum do mundo inteiro, que há uma necessidade de proteção, que assim não dá para ficar modo Bangu como ficou durante muito tempo. Sim. É preciso construir, mas como? Como que a gente vai construir? Quais são os modelos? Como que ele vai dialogar? Cara, tem uma questão também de possibilidade econômica. Enfim, existem países que têm dinheiro para gastar com isso, tem países que não têm. Tem uma questão cultural. Tem países que levam a questão da privacidade e da proteção de dados mais a sério que outros. Enfim, como que isso vai se construir, né? Tem que ser feito com calma. Então, assim, quando eu vejo, por exemplo, na GDPR é assim, orientação, né? Orientação não sei o que, orientação normativa, calma aí, a NPD, pô, até um ano atrás não tinha nem sala, entendeu? Tipo, vai começar a atuar, vai criar o nosso próprio padrão, vai dialogar. O que a gente tem que fazer, e essa é a minha preocupação, né, é tentar criar dogmática. O que significa criar dogmática? É criar interpretações standards, linhas de orientação standards, não focadas só num pequeno problema, né, mas tentando criar regras gerais. E, claro, quando você vai ter uma exceção que se modifica muito da regra geral, você vai criar uma outra regra geral, mas tomando cuidado para não acontecer, como o Cláudio falou, né, na decisão do Supremo sobre prisão em segunda instância. Alteração é normal. E aí eu falo não só jurisprudencial, mas doutrinária. A gente tem que construir isso, é uma obra viva. A gente só tem que ter cuidado para não pegar a mesma questão, uma autoridade decidir a mesma questão de forma diferente, no espaço muito curto de tempo, sem que haja um amadurecimento, uma linha que a gente consiga entender. E aí os alemães têm me desculpem aqui o parênteses, já estou viajando, os alemães são muito ligados nessa ideia da história, nessa ideia da história constituir a própria identidade nacional. Por quê? Você entende que a história tem uma racionalidade em alguma medida, né? Qual é a natureza e a extensão dessa racionalidade, algo que os historiadores e os filósofos se batem, mas não dá para negar que se ela tem uma ligação com uma ideia de progresso, que também é algo questionável. Hannah Arendt vai detonar essa ideia, implodir essa ideia, mas, enfim, há uma racionalidade em alguma medida. A história, quando você consegue se afastar dela, você consegue entender que as coisas não aconteceram por acaso, elas tiveram uma linha.
E a mesma coisa, de certa forma, se aplica para a decisão judicial ou para a construção de um ramo de direito. O ideal é que ele seja construído dentro de uma certa lógica que a gente vai amadurecendo, vai entendendo, sem mudanças muito bruscas, né? E sem também se perder no varejo dos casos isolados, tentando construir realmente pensamentos mais padrão, mais abstratos. É muito legal, acho que isso aí que a gente está debatendo, porque principalmente algumas pessoas que não são da área jurídica, ou até mesmo que são, às vezes pensam, meu Deus, o Brasil criou uma lei do nada e não tinha a mínima necessidade e não estava acontecendo nada ao redor do mundo. Mas é importante justamente a gente, às vezes, olhar para fora, como a própria Europa, os próprios Estados Unidos, que a gente citou lá naquelas questões do Olmsted versus Estados Unidos e do próprio Katz, mas para entender o seguinte, que o mundo precisa se preocupar com isso, porque quando a gente pensa num escândalo igual foi da Cambridge Analytica, que uma empresa pequena, lá com 70 funcionários, conseguiram direcionar o resultado de uma eleição dos Estados Unidos, que é um país com tanta tecnologia, tanto monitoramento, quanto é que não vale um cargo ali de presidente dos Estados Unidos? Então, se isso aconteceu nos Estados Unidos, a Europa já tinha lá a Diretiva 46 de 95, né? Mas não foi suficiente. Ela poderia ser tão vítima quanto foi a questão do Brexit, lá que a própria Cambridge Analytica também atuou nisso. Então, será que no Brasil seria diferente? Será que as eleições aqui no Brasil ou qualquer outra situação não poderia ser vítima também de uma empresa similar ou a própria Cambridge Analytica, que ela andou tendo os tentáculos por aqui? Então, a questão da LGPD vai muito além. É por isso que eu costumo dizer, pessoal, LGPD não é copiar modelo de WhatsApp, de Telegram. Você precisa visitar os princípios fundamentais, não é esse conhecimento por analogia, que todo mundo sai copiando, que todo mundo está fazendo, está tudo bem. Então, é por isso que a gente até convidou você para o programa, justamente para compartilhar um pouquinho, né, com as pessoas que têm interesse nisso, que é algo sério, que a sociedade brasileira precisa mudar, de A a Z, e em todas as esferas, judiciário, legislativo, os três poderes precisam se falar. Mas muito bacana. Cláudio, contigo. Falei para caramba. Não, é muito interessante mesmo. Você falou agora da parte do Facebook, né, do Cambridge Analytica, daqueles problemas. E aí, já parou para pensar, e também o Rodrigo tinha falado dos dados com personalidade jurídica, né? Como parcela da personalidade. Isso, como parcela da personalidade. Bom, já pararam para pensar que daqui a 20 anos, o presidente dos Estados Unidos, em 20 anos, o Facebook vai ter mais dados, vai ter passado mais tempo no Facebook do que fora dele. Então, assim, eu acho que isso para a democracia... imagina essas big techs, elas vão saber exatamente, o Google, exatamente o que o presidente dos Estados Unidos, hoje, a pessoa mais poderosa do mundo, eu acho que daqui a 5 anos vai virar, né? Vai virar a China, mas, assim, saber todas as posições, já antever o que a pessoa provavelmente vai falar, ou vai... né, conduzir, de qual maneira, né, quais são os defeitos, as suscetibilidades assim, muito, perde muito a democracia, né? Assim, além da própria pessoa em si, realmente, se você parar para pensar que as big techs vão ter toda a informação, né, da pessoa, ela já conseguir prever o que provavelmente predizer, né, o que uma pessoa vai fazer, o que ela... De repente a gente vai entrar em genética, né, daqui a pouco. Já tem, né? O que ela pode ter, o que ela... de doença, né? Enfim, realmente é um negócio muito mais amplo. Pode falar, Léo. Fala aí, depois eu falo. O Cláudio Rodrigo, né? Para quem também não sabe, né? Muito rapidamente, pegando 2 minutinhos aqui, basicamente o que aconteceu com a Cambridge Analytica, eles eram uma empresa que atuavam na área militar, então eles treinavam o OTAN, treinavam as forças, os marines, todo mundo afora. Eles decidiram usar esse PsyOps, né? Essa metodologia de psicologia e mapeamento na esfera política. E aí eles criaram, junto com o professor Alex Kogan, um aplicativo, um simples aplicativo dentro do Facebook.
no qual todo mundo que respondia acabava vazando a informação dos seus contatos. E aí, com isso, eles mapearam todos os estados norte-americanos, 50 estados, com os que tinham mais indecisos. E aí eles falavam o seguinte: olha, Trump, se você for lá no estado de Nova York, a gente fatiou aqui o estado em quadradinhos, as maiores concentrações de indecisos são nos bairros XYZ. E aí, se você falar coisas como America Great Again, pelo perfil que a gente mapeou, essa pessoa, a probabilidade de ela sair de indecisa e virar seu eleitor é muito grande. Ele ganhou as eleições assim. E isso não é o Léo que está dizendo. O New York Times denunciou isso, o The Guardian denunciou isso. Então, pessoal, é muito além. Porque você poderia pensar, não, mas eu só respondi um aplicativo no Facebook. Aquele aplicativo era capaz de mapear cerca de 4.000 pontos da personalidade. E não era nem da pessoa, era dos amigos. Ele tinha acesso aos amigos das pessoas. Sim, então, assim, se o seu amigo ele preenchesse esse questionário psicológico... Exato. Exatamente. Quando o Léo falou que não é o Brasil que está criando isso, pelo contrário, o Brasil está chegando atrasado pra caramba nesse debate. Entendeu? É um debate que já está sendo travado há alguns anos. Lógico que com a Cambridge Analytica houve uma quebra de paradigma. É algo realmente que a gente talvez pudesse pensar que pudesse acontecer na virada do século XXI para o XXII, né? Mas já estava acontecendo. E a gente não tinha a menor ideia de como lidar com aquilo, que é o que está acontecendo. A gente não tem ideia, a gente está construindo isso. E aí, claro, o problema para a democracia, e isso é muito distópico, né? Eu lembro que há cerca de 20 anos, quando começamos a falar sobre internet, havia lá... Eu era um entusiasta achando que a internet ia criar as verdadeiras ágoras virtuais, né? O povo poderia decidir sobre tudo no espaço livre da internet. E olha como que o negócio foi para um caminho completamente diferente. Né? Pelo contrário, a internet virou uma terra quase de ninguém, mas onde você literalmente dá tudo seu e é controlado, você não faz nem ideia disso, entendeu? Isso é muito poder. E aí, como o Cláudio falou hoje, né, o presidente dos Estados Unidos ou do Brasil de 2040 está nesse momento no Facebook falando com seus amigos, né? Então... essas empresas vão ter lá na frente, o que elas não vão ter de informação contra essa pessoa, enfim. O presidente da China deve ser um visionário, porque ele não tem Facebook. Exatamente. E mais, né, o que a gente precisa entender é que essa história, né, a história aconteceu e tornou-se estática, mas fatos similares, né, a história vem se repetindo. Então, por exemplo, a gente tem, por conta lá do World Trade Center, todo acontecimento que desencadeou o monitoramento excessivo de todos os homens, mulheres e crianças que usavam um dispositivo eletrônico por conta dos Estados Unidos. O Edward Snowden, em 2013, denunciou isso. Mas agora, recente, a gente tem o Pegasus. E aí? Então, assim, os bullet points ali que chamaram a atenção da sociedade mundial atrás, né, a gente precisa também entender o que está acontecendo agora. Então, tem muita gente que acha, não, a LGPD é muito direito para titular, não é bem por aí. Assim, é complicado, né? Eu acho que, como sociedade, a gente precisa entender algo um pouco mais além. Agora, a gente já passou um pouquinho do horário, mas só comentando também, depois a gente começa a encaminhar para o encerramento, faz as últimas palavras, mas, o Rodrigo, você falou de não usar muito, a gente, olha, mas GDPR é assim, assado, né? É porque, assim, eu, particularmente, Cláudio, né? Eu acho que a gente também não... Claro, vai ver as especificidades do Brasil, mas não tem que inventar a roda, né? Porque muita coisa a gente já vem de lá mesmo, né? Se a gente inventar a roda aqui, aí chega aquele controlador, operador, a pessoa... Bom, enfim, cheio de coisa errada que... se a gente não olhar as outras leis de privacidade pelo mundo, principalmente o GDPR. E por falar em leis de privacidade, por que não olhá-las, né? Eu acredito, assim, que tende a elas ficarem mais parecidas, todo mundo. Né? Por quê? Imagina uma empresa brasileira, né, que transacione dados com os Estados Unidos e com a Europa. Tá? Ela vai ter que, para estar adequada, ela vai ter que estar adequada na LGPD, vai ter que estar adequada no GDPR, vai ter que estar adequada numa lei de privacidade americana.
E provavelmente ela vai pegar o pior, né? Não é o pior, né? Mas a maior segurança de todas, né? Mais restritiva. E vai acabar assim. Você entende que começa a se tornar uma coisa muito mais segura mundialmente. Mas assim, é claro que uma padaria, né? A gente vai no barbeiro, isso aí realmente não tem problema. Mas eu falo que as leis de privacidade têm o quesito da extraterritorialidade. Então, assim, Trava-língua. Trava-língua, é isso que eu queria falar. Então, assim, a gente tem que olhar para as outras. Eu não vejo assim como estanque. Por exemplo, eu não vejo como realmente é uma lei federal, mas eu não vejo como uma lei federal assim só aqui dentro do Brasil, porque ela tem contato com outros e a gente precisa também estar adequado. Vai fazer transferência internacional, né? Então, acho que foi há pouco tempo aí que o board europeu ele colocou as cláusulas padrões para transferência internacional nos contratos, né? E a própria NPD, salvo engano, ela falou para seguir. Agora eu não me lembro, é tanta informação que a gente vê em tanto lugar, mas você pode reparar também que nas próprias documentações da NPD, ela olha muito o ambiente europeu, olha muito o GDPR e as jurisprudências, né? As jurisprudências do Conselho, das próprias GPAs também, né? Das autoridades europeias de cada país. Então, assim, realmente a gente está olhando para o mundo. Não é uma coisa estanque. Você está no mudo, Rodrigo. Novamente problema do cachorro. Enquanto você estava falando, começou a tocar o interfone aqui. Aí assim, quando eu falei para a gente ir com calma, né, na aplicação da GDPR, não significa jogar a GDPR no lixo. É porque a gente vê hoje já no mercado, né? É claro que existem alguns níveis. Se você é um cara, sua empresa trabalha com transferência internacional de dados, meu amigo, olha, a GDPR, porque o padrão é mais duro que o seu, então você não vai querer ter esse problema. Mas não significa, por exemplo, que a gente vai aplicar a GDPR para todo o mercado brasileiro. Quem não faz transferência de dados para o exterior, por exemplo, talvez não precise ter essa preocupação. E mais, a GDPR é lei válida na Europa, não no Brasil. Claro que existem questões de boa prática, são questões de governança, padrões globais de governança, né? Que, então, assim, como tudo é um meio termo, é tentar entender que há um movimento global e entender que esse movimento global está em modificação, ainda há diálogos para a gente saber, né, entre os diversos padrões, digamos assim, e tentar entender o seu lugar nele, né? É tentar olhar ali que, olha, bom, eu sou pequeno, sou médio, sou grande, faço transferência internacional, não faço. Faz sentido para alguém que não faça transferência internacional, um pequeno negócio onde o core business não é tratamento massificado de dado pessoal, obedecer, de repente, né, ISO, alguma ISO que tenha sido... Talvez não faça sentido, não sei. Tem que olhar cada caso. Então, quando eu falo, né, para a gente tomar cuidado, não significa jogar isso fora. E vai falar isso na frente do Léo? De seguir ISO? Sim, aí eu já estou entrando numa área que, enfim, vou deixar vocês falarem, que eu não vou me meter muito, mas é só para vocês entenderem. A gente tem que entender que há um movimento em construção. O padrão ainda, lógico, a gente é orientado pela GDPR e tal, mas ainda há, né? Ainda está se comunicando, ainda está se entendendo qual é o movimento global. A gente tem um país que não tem uma tradição nisso, então a gente tem que olhar tudo isso, tem que olhar o interesse do cliente, tem que olhar ali o nosso interesse. Então, o que eu estou falando é simplesmente, olha, não significa a gente querer fazer, né, ficar expert em GDPR, porque a autoridade é distinta, o judiciário é distinto, existem questões, né, a cultura é distinta, então tem coisas que a gente vai, claro, inserido num panorama global, mas a gente vai ter que entender o nosso papel dentro e fora desse movimento. Gostei muito das colocações, tanto do Cláudio quanto do Rodrigo, e o que eu tenho a dizer é o seguinte, a gente pode separar em dois grandes blocos, tá? O primeiro bloco do Brasil como nação. Então, me deixa muito feliz o Brasil ter que ter uma equivalência, estou usando ter que,
por conta que, se fosse a exemplo de várias outras leis, estaria fadado ao insucesso, como a lei do anticorrupção, compliance, por aí vai, enfim, que já tentou projetos de lei, não deu certo. Mas é o seguinte, o Brasil não tem essa flexibilidade na LGPD por conta da equivalência com os outros arcabouços jurídicos regulatórios de proteção e privacidade de dados. Isso me deixa feliz. E aí, ainda contribuindo com isso, como o Brasil tem pleito de ser membro lá da OCDE, a OCDE acompanha isso e é um dos critérios. Então, o Brasil não pode flexibilizar. Daí, a lei aqui no Brasil estar fadada ao sucesso, porque não tem Ctrl-Z, não tem como retroceder. Agora, quando a gente pensa em organizações, né, em empresas, aí é o outro bullet ali dos dois grandes grupos, né? Eu citei do Brasil, agora estou falando das organizações. As organizações, o que vai dizer o que ela vai adotar ou não, é o que eu sempre falo, são principalmente os recursos que ela tem disponíveis. Então, recursos financeiros, humanos, tecnológicos e temporais. E, Léo, me desculpa só te interromper, e risco, né? E risco, exato, sem dúvida. Exatamente. Porque, e aí você até me induziu a entrar aqui muito rapidamente num outro tópico. Mas o Cláudio vai me matar, que ele fica com uma prancheta controlando o tempo. Eu sempre digo. Mas, enfim, a questão toda é essa. A organização, aí, ela tomando como base esses recursos, é o que vai dizer se ela vai seguir um GDPR, se ela vai adotar uma norma ABNT, ISO, alguma coisa nesse sentido. Lembrando que uma organização, quando ela adota uma ABNT, uma ISO, não significa que ela necessariamente tem que almejar uma certificação, que a certificação é cara. A gente está falando aí de 30, 50, 60 mil por ano. Mas, às vezes, ela pode comprar, adquirir uma norma que custa cento e poucos, R$200, e seguir o que está na norma, porque são boas práticas redigidas por especialistas. Então, até eu sempre falo isso, que as normas elas não competem com as leis, porque as leis dizem o que querem, mas não como se fazer, e o como se fazer normalmente se encontra nas normas. Mas, de fato, a gente precisa ter cuidado, porque tem uma correria absurda de DPOs, né, com base na Europa, e, em realidade, a gente precisa, sim, de fato, olhar para o Brasil. Eu concordo plenamente com a colocação do Rodrigo. E é isso, assim, eu realmente entendo que as organizações elas precisam saber aonde que elas estão, aonde elas querem chegar. Existem, sim, boas práticas mundiais. O próprio governo digital citou lá em artigo, até no guia de boas práticas também, onde aparecem as normas, mas a gente precisa realmente olhar um pouquinho mais aqui para o Brasil, até por conta que a LGPD, eu costumo dizer que ela não é uma nave espacial que está sobre todas as outras leis. Ela precisa ter sinergia com o que já existe. Então, tem a LAI, tem o CDC, tem o ECA, tem 1 milhão de outras leis aí e equivalentes, similares, que a LGPD precisa falar. Então, as organizações precisam entender isso. Vocês travaram? Acho que estou meio surdo. Não, estou esperando o Cláudio aí. O Cláudio, vocês são anfitriões, eu só falo... Não, perfeito, Léo, perfeito. Olha, gente, a gente já passou aqui... Olha o tempo, Léo. Já passou 18 minutinhos aí, né? Então, vamos encaminhar para o encerramento. Vou começar, depois o Rodrigo e o Léo fecha, né? Agradeço aqui a todos pela presença, né? O bate-papo foi muito interessante. Agradeço muito ao Rodrigo Valadão encontrar um espaço aí na agenda para fazer esse bate-papo. Muito interessante. E ainda vai fazer outro mestrado, né? Nossa, o cara tem um mestrado, tem um doutorado na Alemanha, vai fazer outro mestrado. Isso que é gostar de estudar. E agora em privacidade, privacidade, cybersecurity, enfim. Aí depois, né, um doutorado também, né, de privacidade. Na verdade, eu estou pensando em fazer um pós-doutorado em paralelo ao LLM, ao mestrado, mas é outro fato. Minha mulher me mata. Exatamente. Dessa vez vai fazer no Japão, né, ou na China, assim, para aprender uma nova língua. Para ficar tranquilo.
Então, eu agradeço muito, então, Rodrigo, sem brincadeira. A gente está no grupo lá de bate-papo também, no WhatsApp, a gente pelo menos já se conhece ali do grupo, mas prazer pessoalmente, quer dizer, virtualmente, né, a gente colocar as caras. E é isso, gente. Até a próxima quinta. Gente, obrigado aí demais pelo convite, Cláudio, Léo, essa hora e 20 aqui passou voando, tá? Cara, só tenho a agradecer pelo convite, fico à disposição, espero não ter viajado demais aqui na parte filosófica, que é o que eu mais gosto. E é isso, se precisarem de mim, podem contar. Maravilha. Rodrigo, quem quiser falar com você, quem quiser te achar, eu vi que parece que você tem um canal no YouTube também, o teu LinkedIn avisou aqui. Quem quiser me encontrar, estou no LinkedIn, estou no Facebook, estou no Instagram, tem um canal no YouTube, né, professor Dr. Rodrigo Valadão. E quem tiver curiosidade também, aí se vocês me permitem fazer um jabazinho, que não tem nada a ver com direito, mas tem. Eu criei um podcast com 2 amigos que também são procuradores de Estado, mas que a gente não fala sobre direito, a gente fala sobre temas, enfim, aleatórios, temas... O último a gente falou, por exemplo, sobre ultracrepidanismo, que é o hábito de falar sobre aquilo que a gente não sabe. E aí, ou seja, como todos nós éramos especialistas no assunto, em falar bobagem, a gente fez... E aí, cada capítulo é de um tema diferente, a gente às vezes traz convidados, é um negócio... É o pessoal do direito, né? São 2 amigos procuradores de Estado, mas a gente tenta falar de tudo, menos sobre direito. O podcast se chama Coisa Jogada. Coisa Jogada está no Deezer, está no Spotify. Quem quiser prestigiar lá a gente, ouvir um pouco de bobagem, agradeço. Legal, depois eu vou dar uma olhada lá. Eu gosto muito de podcast. Aliás, por falar em podcast, né, a Hora do GPO também está com um podcast, pessoal. Então, quem quiser visitar lá, saber o endereço, vai no nosso site, horadogpo.com.br, e lá tem o link para o Spotify. Não sei, acho que se procurar também direto como Hora do GPO, vocês conseguem encontrar a gente sim. Léo, então, 2 deveres de casa para os ouvintes, né? É procurar o podcast do Hora do GPO e procurar o podcast do Coisa Jogada, não é julgada, não. Nada foi julgado nesse dia. É coisa jogada mesmo. A ideia foi jogada. Legal. Espero encontrar vocês lá. Rodrigo, foi um prazer conhecê-lo. Adorei a live, muito legal, muito rica, de detalhes, fatos históricos, de fundamentos para quem quer realmente atuar nessa área. Eu fiquei realmente muito feliz. Eu já tinha assistido uma live sua, justamente com a doutora Raquel Rinaldi também, e eu tinha adorado. É um tema que realmente me fascina, essa história. Né? Não sou historiador, não sou advogado, sou engenheiro químico, mas realmente gostei muito da tua live, achei fantástica e fiquei muito feliz quando o Cláudio fez o convite para você. E aí, pessoal, mais uma coisa, mais um dever de casa. Quem gostou dessa live, curta aí, que vai ajudar o algoritmo do YouTube a reconhecer que a gente está com conteúdo relevante, tá bom? Uma ótima noite para vocês, um bom descanso, obrigado pela audiência, obrigado por usar essa hora de descanso aqui para saudar a gente, tá bom? Tchau, tchau.